É verdade, nós no PSD temos, e eu, enquanto Presidente, tenho acentuado muito isso, já o tinha feito nos muitos anos que passei na Assembleia da República e enquanto líder parlamentar. Eu acho que o país deve ter como um desígnio estratégico a coesão territorial. Nós temos de uma vez por todas de tomar uma decisão. Vamos ou não vamos conformar o país com o despovoamento do território, com o desaproveitamento das potencialidades que em muitos sítios se abrem, quer no setor primário, na agricultura, na pecuária, quer no setor do turismo, quer no setor industrial, porque é possível, como nós temos verificado, atrair investimentos em todos os setores económicos e, fazendo de uma forma coordenada, é possível alguma complementaridade que dá dinâmica económica, que é a única via para poder fixar pessoas, para poder reter o talento e as qualificações que saem das nossas universidades e dos nossos institutos politécnicos, e é naturalmente também nessa perspectiva de valorização do território, de ocupação do território, de prevenção, por exemplo, dos incêndios florestais através do cultivo da terra, do ordenamento florestal. É através das atividades económicas que nós podemos, efetivamente, tomar a decisão que nós quisemos inscrever na Constituição da República, de ter a coesão territorial como desígnio estratégico do país. Uma obrigação do Estado, obrigação de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente do sítio onde se encontram. Não garante. O Estado hoje não conseguiu cumprir esse objetivo. O Estado fez infraestruturas, é verdade, nós não podemos dizer que nos últimos 30 anos não houve investimentos na rede viária, é certo que ainda faltam acessibilidades, não podemos dizer que não houve investimentos em equipamentos de saúde, em novos tribunais, em novas escolas. Agora, o problema é que tudo isso só serve se houver gente, se houver pessoas. Senão os equipamentos vão ficar, também eles, a perder e sem manutenção acabam alguns mesmo por fechar, como tem acontecido. Ora, a parte fiscal, que era a sua questão, é a trave mestra, do nosso ponto de vista, daquilo que pode ser a condição de atratividade para estes territórios. Estes territórios têm que ser discriminados de forma positiva e de forma positiva agressiva. Isto não vai lá com cócegas. Isto não vai lá com pequenas medidas que vão sendo tomadas, umas na administração central, outras na esfera que se abre de possibilidade na administração local. Nós precisamos mesmo de perceber que investir aqui significa muitas vezes não ter despesas que se vão avolumando nas zonas mais litorais, ou, por exemplo, como ficou demonstrado um dia destes numa conversa, das várias que tive com populares e com autarcas, me diziam quanto é que se gastou, por exemplo, quanto é que o Estado gastou a combater o incêndio em Carrazeira de Anciães, agora, há poucos dias atrás. Quanto é que gastamos? Vamos fazer a conta. Entre todos os meios que foram alocados, todos os equipamentos, todos os homens e mulheres que, alguns deles até correndo o risco de vida, da sua integridade física, tiveram que ser canalizados para aquela operação. Nós sabemos que os incêndios não conseguimos acabar de todo com eles, mas conseguimos minorar a sua ocorrência. Se tivermos o quê? Uma política agrícola, florestal, de aproveitamento do território. Se nós fizermos as contas, aquilo que nós gastamos naqueles dias e que tínhamos que gastar para acorrer às populações, para proteger o nosso património, se pudéssemos ter evitado aquilo, quantos milhões sobrariam para nós investirmos, por exemplo, com isenções fiscais, com benefícios fiscais, para que pudéssemos atrair aqui investimento e termos aqui uma economia com dinamismo para poder fixar pessoas. Nós temos de tomar esta opção. O PSD tomou-a. Eu relembrei, e quero relembrar no fim, neste último dia do Sentir Portugal em Bragança, que não foi por acaso, não foi um número político. Nós quisemos e queremos inscrever na Constituição da República a obrigação do Estado, a sua tarefa essencial. Quisemos consagrar na Lei Fundamental a criação do Conselho da Coesão Territorial, garantindo a equidade a todas as regiões, garantindo que a representação é igual se estejamos em Lisboa ou estejamos em Lisboa ou no Porto, e até, já agora, também na lei eleitoral, valorizando os círculos eleitorais em termos de mandatos, para que eles não estejam apenas, como estão hoje, indexados à população, para que tenham também o território como critério. Ora, isto pode parecer pouco, mas diz muito daquilo que é a nossa filosofia. Nós entendemos que o país, para ser justo, equilibrado,
precisa ter políticas que sejam ousadas. A começar na lei fundamental e depois, naturalmente, em todas as demais. Nós, quando estivemos no Governo, fomos os autores no Parlamento da obrigação de criar equipas interministeriais para que todas as políticas públicas fossem avaliadas no seu impacto, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. Eu continuo a acreditar, fui o primeiro subscritor desse projeto de lei, que é preciso um estatuto dos territórios de baixa densidade que sirva como uma espécie de lei de bases que possa depois ser desenvolvida e regulamentada, precisamente dando essa discriminação e tendo uma estratégia coordenada com as autarquias locais. Nós hoje temos, felizmente, muito bons autarcas espalhados, e aqui integro todos os partidos, não venho aqui fazer política partidária nesse aspecto. Há bons autarcas no interior do país, há boas associações intermunicipais, comunidades intermunicipais, há vontade, há gente que nasceu aqui ou que veio para aqui por alguma razão, porque aqui se veio fixar, veio para aqui trabalhar, porque constituiu família e veio para cá, que continua a lutar, como estes produtores, no caso aqui da vinha, continuam a lutar contra todas estas adversidades. Mesmo com tantas dificuldades, há gente que subsiste. Agora, com certeza que são cada vez menos. Se isto não for travado, nós teremos no futuro, daqui a 40, 50 anos, para além da evolução demográfica que já está prevista, em que seremos muito menos, em Portugal, menos 20% a 25% da população, teremos uma população mais envelhecida e teremos, aí sim, não é só despovoamento, é mesmo desertificação. Ouvimos-lo durante estes dias a tecer críticas, por exemplo, à Ministra da Agricultura, por inação em muitos dos projetos que visitou. Temos um Ministério da Coesão Territorial, não o ouvimos nunca falar sobre o papel da Ministra da Coesão. É também igualmente crítico? A Ministra da Coesão teve um rasgo de honestidade quando aqui há uns anos disse que o governo de que ela fazia parte e de que ela era Ministra da Coesão era o mais centralista de todos. Eu acho que está tudo dito relativamente àquilo que são os intentos que têm passado também no Ministério da Coesão. A Ministra anda pelo país, a Ministra vem dizer palavras bonitas aos territórios. Os autarcas recebem-nas praticamente todas as semanas, um pouco por todas as regiões. Mas eu repito, isto já não vai lá com palavras, isto já não vai lá com discursos bonitos, é preciso ações. É preciso mesmo que se invista, é preciso mesmo que alguns pequenos investimentos que foram engavetados nos últimos 8 anos saiam da gaveta. Nós tivemos hoje na Albufeira do Baixo Safor tanta água ali retida para, naturalmente, ter, e bem, uma utilização para a produção de energia. Mas tantas oportunidades que podiam ser criadas se houvesse infraestruturas de rega que dessem condições aos agricultores. Podem isso há anos, mas ninguém os ouviu. Mas é o que eu estou a dizer, são 7, 8 anos em que foram engavetados, nomeadamente muitos investimentos de regadio, de pouca dimensão. Estamos a falar de, às vezes, centenas de milhares de euros, quando comparado, sei lá, com 3.200 milhões que o Estado injetou na TAP, ou com mais de 1.000 milhões que injeta nos serviços de transportes públicos das zonas urbanas. Não estou a dizer que isso não é necessário, embora na TAP era uma outra conversa que nós ficaríamos aqui a manhã toda. Mas se nós compararmos as opções da despesa pública e verificarmos que há tantos grandes investimentos que não produzem resultado e tantos pequenos investimentos que eram absolutamente cruciais para fazer a diferença nestes territórios, fixando as pessoas e dando-lhes as condições para elas poderem ter a exploração da sua atividade, nomeadamente no setor primário. É preciso que o Governo seja concretizador. Este é um Governo que remata sempre ao lado. Muitas vezes marca golo na própria baliza, mas é verdade que remata sempre ao lado, nunca marca golo. Agora, o PRR é a tábua de salvação para os investimentos que durante os últimos 8 anos o Estado não fez. Como sabemos, todos os ministérios tiveram os investimentos adiados, cativados, e agora o PRR veio salvar isto tudo. Mas ainda agora estava aqui a falar na adega cooperativa de Sendim e digo assim, mas não há nada no PRR que se possa abrir, aproveitar para haver a modernização aqui destas instalações, para se poder ter aqui uma outra tecnologia, para se poder valorizar aqui o produto, para que ele possa ter mais valor no mercado? E a resposta que recebi foi, não há lá nada. O dinheiro está no PRR para quê? Para fazer aquilo que o Estado não andou a fazer nos últimos anos.
Por isso eu tenho alertado que nós estamos a perder, não é só na estatística, a ir para a cauda da Europa. Nós estamos a perder porque nos outros países da Europa, por onde eu tenho andado, e com dirigentes políticos, outros primeiros ministros, presidentes da República, líderes políticos de outros países, o que é que eu vejo? Vejo um instrumento que é igual para todos, que é único na história da União Europeia. Nós não estamos a falar de fundos de coesão, estamos a falar de um instrumento financeiro que foi igual para todos. Foi distribuído tanto aos portugueses como aos alemães, como aos franceses, como aos italianos. Nesses países está-se a investir na economia. O plano de criação, de recuperação e resiliência na economia, o que é que significa? Criar, fortalecer a economia para haver um ciclo de crescimento forte, duradouro. Esses países estão a fazer esse investimento e vão colher os frutos disso. Nós estamos a suprir uma espécie de orçamento retificativo dos 8 anos do Dr. António Costa, no PRR, todos os investimentos que não foram feitos. Ora, não se apostando na economia, nós vamos ter mais dificuldade em ter bons salários, e não tendo bons salários e oportunidades de emprego, vamos ter menos gente, e tendo menos gente, vamos ver os nossos jovens partir de borla para todos os destinos que na Europa os acolhem e onde se pagam muito melhores salários. Luís Montenegro, como é que está a ver a visita do Presidente da República à Ucrânia? Estou a ver com o sentido de Estado e responsabilidade de quem reconhece que o Sr. Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, interpreta o sentimento do povo português, de total solidariedade com o povo ucraniano, nesta luta contra uma agressão inqualificável do ponto de vista militar e do ponto de vista humano. Não há nenhuma justificação ao nível do direito internacional e não há nenhuma justificação ao nível da salvaguarda dos direitos humanos que justifique a invasão da Rússia à Ucrânia. Quem tiver dúvidas sobre isso, de facto tem valores que não são os nossos. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. E o Sr. Presidente da República faz muito bem em expressar aquilo que é este sentimento de solidariedade, este sentimento de disponibilidade para a ajuda, este sentimento de perspectivar a recuperação de um país que foi trucidado por uma guerra ignóbil que não tem nenhum tipo de E justificação. acha que Portugal fez tudo o que poderia fazer para apoiar a Ucrânia? Eu creio que os órgãos de soberania portugueses, as autarquias portuguesas, as instituições, algumas de solidariedade e outras até empresariais, têm colaborado desde o início, quer em acolhimento de refugiados de guerra, quer em doações de bens e equipamentos. Nunca será o suficiente. Infelizmente, nós também não somos o país rico que se poderia disponibilizar de uma forma mais volumosa, mas do ponto de vista daquilo que está ao nosso alcance, sinceramente, é daqueles pontos onde eu não tenho nenhum pejo em dizer que o país está unido, e aqui até posso dizer o principal partido da oposição está ao lado do Governo e dos outros órgãos de soberania na defesa dos valores dos direitos humanos e na defesa dos valores da ajuda solidária a um povo que, repito, está a ser trucidado por uma guerra ignóbil. E como é que viu o facto do Partido Comunista ter votado contra esta visita do Presidente da República, aliás, o único do Parlamento? Sinceramente, não compreendo e creio que não há nenhum português que o compreenda, mesmo que seja comunista. Só mais uma questão importante que tem a ver com o negócio das barragens que foi feito há cerca de 3 anos, em que a EDP vendeu a concessão à francesa Engie por 2,2 mil milhões de euros. Estas gentes da terra de Miranda, através do movimento civil, reclamam os impostos que são de altíssimo valor para o desenvolvimento deste território. Da sua liderança, como é que vê isto? Nós percebemos bem a frustração que muita gente tem e que nós todos sentimos quando vemos um negócio daquele volume ter uma engenharia financeira que tenha provocado um pagamento reduzido de impostos. Mas eu sempre defendi, e é aquilo que venho aqui também defender, porque não venho aqui dizer diferente só por estar cá. A autoridade tributária tem instrumentos para poder fazer cumprir a lei se ela foi violada. O que eu não compreendo é como é que muitos dirigentes do Partido Socialista, até governantes, às vezes se insurgem quanto a isso e não são capazes, como titulares da tutela do Ministério das Finanças e da Autoridade Tributária, de pôr, naturalmente, a máquina a funcionar. O que eu sei é uma coisa: qualquer um de nós que fique sem pagar um pequeno imposto ou uma pequena contribuição tem um prazo para pagar e, se não pagar, a conta vai crescendo até, às vezes, valores exorbitantes. O nível de eficiência da administração fiscal e tributária nessa matéria é enorme.
Portanto, eu não tenho uma certeza absoluta, não tenho mesmo, se a lei foi ou não foi cumprida. Do ponto de vista ético e moral, também me custa muito que um negócio desta envergadura não tenha tido um nível de tributação maior, mas nós somos um país onde a lei tem de preponderar. O que não pode é haver dúvidas. E eu lamento, sinceramente, que o tempo passe e que a autoridade tributária não haja, porque isso significa, então, que tem que ter a coragem de dizer à população que legitimou o negócio que foi feito. O seu antecessor, o Dr. Luís Rio, o Dr. Luís Rio, teve várias iniciativas até no Parlamento em relação a esta situação. Acha que isto já começou a adormecer e neste momento já mais ninguém se lembra? Não, lembra-se seguramente, mas repito, quem tem de dar a resposta é a autoridade tributária. Nós temos de ter uma resposta definitiva, temos de ter uma resposta contundente da autoridade tributária, que tem sido, efetivamente, muito equívoca a este respeito. Só mais uma pergunta sobre ainda o pacote da habitação e as declarações de ontem do PSD, que voltou a rejeitar a arrogância e disse se aquilo não, que... não rejeitámos a arrogância, nós denunciamos a arrogância. Peço desculpa. No caso, falando diretamente para o PSD, se esperava que o Governo ficasse de braços cruzados, pergunto-lhe se mais valia ter ficado, na sua opinião, porque, como já disse... Eu vou ser claro para não ser depois alvo de falsas ou, enfim, deturpações de interpretação. Eu tive a ocasião de dizer que o veto do Sr. Presidente da República dava ao Governo a oportunidade de recomeçar a delinear e decidir uma estratégia de habitação para que os portugueses, os mais jovens, aqueles que são mais carenciados, mas também a classe média, possa ter habitação acessível e possa ter a possibilidade de viver com dignidade. Já sei que houve muita gente a criticar-me, incluindo o Partido Socialista, começar agora do zero, a recomeçar como se não houvesse urgência de tomar medidas. Claro que eu sei que há urgência. Claro que eu sei. Claro que eu sei que há 2.700 milhões de euros no PRR para serem executados. Mas isso não está dependente desta legislação. O Governo, para executar o PRR, não precisa mudar a lei nenhuma. Precisa trabalhar, executar, ir para o terreno. Em vez de estar a atrasar, em vez de andar a empalear o país, trabalhem. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma estratégia de longo prazo. E uma estratégia de longo prazo, nós temos de ter a certeza que vai produzir resultados. Ou pelo menos uma convicção profunda. Sabe o que é que o país acha sobre a estratégia do Partido Socialista? Que o resultado vai ser zero ou menos abaixo de zero. Isto é, que o mercado, com as intervenções, como o arrendamento coercivo, como o ataque hostil ao alojamento local, vão fazer com que haja menos investidores, haja menos confiança nos promotores e, portanto, haja menos oferta no mercado da habitação. E menos oferta significa mais preço. E mais preço significa menos acesso. E não vale a pena virem com as demagogias de que há uma perspectiva neoliberal e de defesa do mercado. Olha, o Partido Socialista governa há 8 anos. São 2 legislaturas. O complexo ideológico do Partido Socialista fez com que, na saúde, cada vez mais portugueses são forçados a pagar para ir ter uma resposta no setor privado que não tem no setor social. É com os socialistas, não é comigo, nem com o PSD. Não há uma vaga em Portugal numa escola privada. É com os socialistas, não é comigo, nem com o PSD. Não há uma vaga numa creche privada em Portugal. É com os socialistas, não é comigo, nem é com o PSD. Portanto, deixem-se de conversa da treta. Deixem-se destas coisas, destes papões do neoliberalismo, do mercado. Os maiores amigos dos negócios privados em Portugal são os socialistas. Esta é que é a verdade. Nós defendemos a complementaridade do público e do privado a pensar nas pessoas. E na habitação, aquilo que estão a fazer, eu já disse e repito, é um crime, porque não vai produzir efeitos. E depois há o aspecto mais, enfim, anedótico, que é o Partido Socialista, o Governo, vir dizer que é muito urgente fazer aquilo que não fez em 8 anos. Então, se é urgente, já era urgente há 8 anos. O que é que eles andaram a fazer estes anos todos? E era urgente na habitação, na saúde, na educação, na cultura, na agricultura. Eu creio que os portugueses, cada vez mais, têm elementos para ver que este período de 2 legislaturas completas do Partido Socialista de 8 anos é um flop, é um atraso de vida. E por isso
É verdade que a democracia funciona com regras, nós aguardaremos a realização das próximas eleições legislativas, mas isso não significa que eu não tenha a convicção de que hoje, em Portugal, há mais vontade de mudar de governo do que de manter. Mas, Sr. Doutor, só uma questão. Tem a ver com a ligação Porto-Zamora por Miranda do Douro Bragança. Os seus autarcas têm reivindicado, recentemente foram vozes dos espanhóis da Deputação de Zamora que se juntaram a este coro. Como é que o senhor vê isto para a sua... Tenho acompanhado os debates que se têm feito sobre, e as conferências até que se têm realizado sobre esse tema. É mais uma daquelas demonstrações de que 8 anos depois o plano ferroviário não saiu do papel, e ele estava preparado, e estou disponível para poder estudar todas as soluções alternativas ou as soluções complementares que possam trazer desenvolvimento, mobilidade às pessoas, mas também capacidade de ajudar a economia. Essa é uma das possibilidades que eu não afasto, mas a seu tempo nós emitiremos uma opinião sobre todo o investimento que se deve fazer em Portugal na ferrovia, sobre as prioridades e mesmo sobre a magna questão da bitola e da nossa ligação com Espanha e com a Europa. Então, neste momento, se esta ligação pelo norte será melhor em relação... Não, o que eu não quero é fazer uma coisa, é dar expectativas que depois não possa cumprir. Portanto, eu estou a acompanhar muito de perto essa discussão, tenho uma equipa, aliás, no partido que o faz já há alguns meses. Nós falaremos sobre isso, os nossos autarcas têm-nos feito chegar precisamente aquilo que são as suas posições. Lamento que o país continue a adiar esses investimentos e, sobretudo, lamento que nós tínhamos uma barreira entre o nosso território e o centro da Europa, criado pela falta de investimento na ferrovia. Pode usar nessa decisão o facto de algumas capitais de distrito, são poucas, como Bragança e Vila Real, não terem ferrovia? É evidente que isso é um fator que tem que ser ponderado. Nós não podemos escamotear isso. Há uma rede que está hoje, e aliás há várias décadas, instalada e que favorece determinados territórios que são servidos por essa rede. Agora, nós temos de ter a certeza que os nossos investimentos, nomeadamente os mais avultados, têm retorno social, retorno económico, e que as opções que tomamos são as opções certas, e é essa avaliação que estamos a fazer. Obrigado.